Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso coração de Deus. Que a paz serena, a calma inabalável e o amor acolhedor de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço quente e protetor da Virgem Maria e o sopro curador do Espírito Santo, estejam, neste exato momento, entrando pela porta da sua casa. Que essa graça bendita invada a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, o seu local de trabalho, e traga um oásis de esperança, um bálsamo de alívio e uma vida nova para o seu peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou tão apertado, tão esgotado, com o coração acelerado, a mente a 1000 por hora, ferido pelas rasteiras, pelas cobranças e pelo medo do dia de amanhã. É uma alegria imensa, um verdadeiro remédio de alto custo para as nossas almas cansadas, podermos frear a nossa correria diária, essa roda viva que nos esmaga, para sentarmos aos pés do Divino Mestre e deixarmos que a sua palavra lave as nossas feridas mais secretas. Meus irmãos amados, o Evangelho que a liturgia nos presenteia hoje toca na ferida mais exposta da nossa geração, a ansiedade e a preocupação com o futuro. Jesus olha bem no fundo dos nossos olhos, com uma doçura infinita, e nos diz, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo. Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Minha gente, preste muita atenção nisso. Nós estamos vivendo na era da ansiedade. Os consultórios psiquiátricos nunca estiveram tão lotados. As farmácias vendem remédios para dormir e para acordar como se fosse água. Nós perdemos o sono calculando como vamos pagar o boleto da semana que vem, o que vai acontecer no mês que vem, se vamos perder o emprego, se a doença vai voltar. Nós carregamos o peso de um mês inteiro nas costas de um único dia. E Jesus, com a sabedoria do céu, nos faz uma pergunta que desmonta o nosso desespero. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar? Minha filha, meu filho, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém muito ocupado, te faz suar, te cansa, mas não te leva a lugar nenhum. A ansiedade não esvazia o dia de amanhã dos seus problemas, ela apenas esvazia o dia de hoje da sua força. Quando Jesus nos manda olhar para os pássaros, ele não está dizendo para a gente ser preguiçoso e ficar de braços cruzados esperando a comida cair do céu. O passarinho trabalha o dia todo. Ele acorda cedo, constrói um ninho, voa quilômetros para achar uma minhoca para os filhotes. A diferença entre o passarinho e nós é que o passarinho não sofre por antecipação. Ele não guarda a minhoca num cofre morrendo de medo de não achar outra no dia seguinte. Ele confia na providência do Criador. E os lírios do campo? Eles não vão ao shopping, não têm cartão de crédito, e mesmo assim, nem o rei Salomão com toda a sua fortuna se vestiu com tanta beleza. Se Deus tem esse capricho, esse cuidado com uma florzinha que hoje enfeita o campo e amanhã murcha no sol, você acha mesmo, minha gente, que ele vai abandonar você, que é a obra-prima das mãos dele? O Evangelho começa nos alertando, ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um excelente servo,
Ele é necessário para comprar o nosso pão, pagar a luz e o remédio, mas ele é um péssimo e cruel patrão. Quando a gente coloca nossa segurança no dinheiro, a gente enlouquece, porque o dinheiro acaba, a inflação sobe, o emprego entra em crise. Mas quando a gente coloca nossa confiança em Deus, a gente constrói a casa sobre a rocha. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é buscar o reino em primeiro lugar? É no meio da tribulação, você dobrar o joelho e rezar. É você ser honesto no seu trabalho mesmo quando ninguém está vendo. É você perdoar quem te ofendeu. É amar a sua família. Faça sua parte hoje com capricho e entregue-o amanhã nas mãos daquele que já está lá. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Solte hoje essa mochila de pedra chamada futuro. Abrace o dia de hoje. Confie que o Pai Celeste sabe de tudo o que você precisa e sinta o milagre da verdadeira paz de espírito inundar o seu ser. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado Rei do Universo, nosso verdadeiro porto seguro, divino mestre e médico insuperável das nossas almas ansiosas e cansadas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa família de fé, de mãos dadas em espírito, formando uma corrente de confiança e entrega, diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente acolhedora. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, curvamos a nossa miséria, a nossa fragilidade, o nosso cansaço mental e as nossas lágrimas diante da Tua grandeza inabalável e da Tua providência que nunca falha. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu nos revelaste o rosto de um Pai que nos ama infinitamente mais do que ama os pássaros do céu e os lírios do campo. Como somos gratos, Senhor, por nos lembrares de que não somos órfãos jogados à própria sorte neste mundo cruel, mas somos filhos e filhas muito amados e cuidados nos mínimos detalhes pelas mãos do Criador. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, rasgada de arrependimento e com o rosto banhado de lágrimas sinceras. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa gritante falta de fé. Perdoa-nos por todas as noites que passamos em claro, rolando na cama de um lado para o outro, atormentados por problemas que ainda nem aconteceram, duvidando de que Tu estarias conosco na manhã seguinte. Perdoa-nos por querermos ter o controle absoluto de todas as coisas, por esquecermos que Tu és o Deus do impossível. Perdoa as vezes em que servimos ao dinheiro em vez de servir a Ti, sacrificando a nossa saúde, o nosso casamento e o tempo com os nossos filhos, numa corrida desesperada e doentia por acúmulo e segurança material. Lava os nossos olhos e o nosso coração, Jesus, com a torrente purificadora, quente e cristalina do Teu sangue precioso. Apaga a nossa ansiedade, derrete o nosso imediatismo e dá-nos a graça sobrenatural de confiar cegamente na Tua palavra, sabendo que Tu tens o domínio sobre todos os nossos amanhãs. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua imensa multidão de filhos amados está doente da mente, esgotada, fadigada e precisando desesperadamente que a Tua brisa suave acalme os ventos da ansiedade. Nós Te apresentamos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco agora e que se encontram afogados no mar revolto e assustador das doenças mentais e emocionais, causadas pelo peso esmagador das preocupações desta vida. Mestre, olha para as mentes que estão em colapso, vítimas da síndrome de burnout, da estafa física e mental. Pessoas aprisionadas na masmorra fria, escura e solitária da depressão, sentindo uma dor na alma que as paralisa na cama. Olha com piedade infinita para aqueles que são torturados todos os dias pelas garras da síndrome do pânico, por uma ansiedade generalizada que aperta a garganta, sufoca o peito, dispara os batimentos do coração, faz as mãos suarem e rouba a paz e o ar. Senhor da calmaria, entra agora nesses quartos onde há pranto e desespero. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador, equilibrador e curador sobre o sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz, com o Teu poder que expulsa demônios, todo espírito de medo, de angústia, de pensamentos trágicos e de autodestruição. Devolve o sono restaurador, restabelece a química perfeita e natural do cérebro, e traz de volta a leveza de um sorriso verdadeiro. Nós Te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão tateando na escuridão amarga das enfermidades físicas,
carregando o fardo pesado, cortante e doloroso da doença em seus próprios corpos, muitas vezes somatizada por tanta preocupação. Passa agora com a sombra curadora e luminosa do teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais. Entra com a tua luz resplandecente e quente nas UTIs de todas as cidades. Visita as macas lotadas e desconfortáveis dos prontos socorros e repousa as tuas mãos chagadas, perfuradas por amor a nós, sobre as camas das nossas casas, onde há alguém gemendo de dor incontrolável neste exato instante. Nós clamamos, com fé expectante e inabalável que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos médicos terríveis e desenganados, lutando contra o câncer e os efeitos devastadores da quimioterapia. Apresentamos-te, Jesus, os irmãos que choram escondidos com dores crônicas severas na coluna, nos ossos, nas articulações, os que lutam bravamente, um dia de cada vez, contra doenças autoimunes, problemas cardíacos, respiratórios, renais e intestinais. Tu és o dono soberano da vida, aquele que chama à existência o que não existe. Nós te suplicamos de mãos e corações erguidos aos céus. Queima agora com fogo santo e abrasador do teu espírito todo tumor maligno, desfaz toda e qualquer inflamação escondida nos tecidos, estanca hemorragias, purifica a corrente sanguínea de toda toxina e levanta os enfermos das suas camas de dor, para que eles possam, com voz forte, testemunhar o teu poder assombroso de cura. Senhor amado, Príncipe Supremo da Paz, nós clamamos por compaixão, misericórdia e providência sobre as nossas casas, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias feridas. Como as nossas casas estão precisando redescobrir a beleza de buscar o teu reino em primeiro lugar. Olha para os casamentos que estão por um fio, esfarelando-se por causa da pressão das dívidas, das brigas por dinheiro e da falta de confiança na tua provisão. Restaura a paciência, o companheirismo, a doçura e a inquebrável aliança conjugal, para que marido e mulher lutem juntos e não um contra o outro. Clamamos com lágrimas vivas, Mestre misericordioso, pelos nossos filhos, jovens e crianças. Arranca essa geração das ilusões fáceis do mundo, das garras cruéis e traiçoeiras do tráfico de drogas, do alcoolismo, da criminalidade e das más influências. Liberta nossa juventude da prisão silenciosa e hipnotizante das telas de celular e da internet, que cega o entendimento e destrói o convívio na mesa da família. Que eles voltem a enxergar o valor das coisas simples e eternas. Pai Celestial e nosso grande e fiel provedor, aquele que veste os lírios e alimenta os pássaros, nós te entregamos, confiantes, as justas aflições financeiras e materiais que estão adoecendo o teu povo. Tu sabes o quanto custa o pão, o leite, o aluguel e o remédio. Olha para as mãos calejadas do trabalhador que ganha pouco. Olha para as lágrimas do pai e da mãe de família desempregados que choram diante de tantas portas fechadas. Olha para o endividado que já não sabe mais o que fazer, e para a dona de casa que abre os armários e a geladeira e os vê vazios. Tu és o Deus do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes. Abre de par em par as janelas e os celeiros fartos do céu sobre as nossas casas, destranca as portas de bons empregos, abençoa o suor do nosso rosto, restitui a dignidade de quem quer trabalhar de forma honesta e honrada, e afasta para bem longe de nós o fantasma da fome, da miséria e do desespero. Nós consagramos a Ti, ó Pai de infinita bondade, o nosso dia de amanhã. Nós decidimos hoje, pela fé, não carregar o peso do futuro, mas descansar no Teu colo amoroso. Toma conta das nossas vidas, da nossa história e de tudo o que somos e temos, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento profundo de libertação, de cura e de descanso para nossa alma nós acabamos de experimentar aqui juntos. Vocês conseguem sentir como os nossos ombros ficaram infinitamente mais leves, e como o ar entra com mais facilidade nos pulmões. É como se a gente tivesse acabado de tirar das costas uma mochila cheia de pedras, uma bagagem pesadíssima de angústia, de ansiedade e de medo do futuro que nós estávamos carregando sem precisão nenhuma. A lição preciosíssima e curadora de Jesus hoje nos liberta de uma vez por todas das algemas do medo. Você tem um Pai no céu que não dorme, que não pisca e que cuida de você com amor apaixonado. Basta de viver esmagado pela ansiedade do amanhã. Minha gente querida do fundo do meu coração, o nosso Brasil, a nossa sociedade, está afundando num mar de depressão e desespero porque desaprendeu a confiar em Deus. Eles precisam urgentemente ouvir essa oração e essa palavra para voltarem a respirar. Por favor, seja um grande e corajoso missionário da esperança neste exato momento. Clique no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente de graça para você, não leva nem 2 segundos, mas faz esse canal crescer e essa luz chegar a quem está no fundo do poço, de corda no pescoço, pensando em desistir de tudo.
Ative o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas, unidos em oração fervorosa todos os dias, formando a maior corrente de milagres da internet. E o mais importante de tudo, compartilhe muito este vídeo. Mande agora sem pena nos grupos de WhatsApp da família, mande para aquele irmão que vive estressado, mande para o amigo que perdeu o emprego ou que está doente de ansiedade. Jogue essa boia de salvação para eles. E para eu ter a alegria imensa de saber que você tomou posse da sua cura emocional hoje e que rezou com fé comigo até a última palavra, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um grito de vitória sobre o medo: Senhor, eu confio na tua providência. Deixe essa declaração maravilhosa carimbada ali. Um conselho de pai, bem prático e amoroso para a sua semana. Amanhã cedo, quando você abrir os olhos, antes mesmo de colocar a mão no celular para ver notícias ou mensagem de problemas, vá até a janela, olhe para o céu, escute o canto de um passarinho se puder, e diga em voz alta: Pai, obrigado por cuidar do meu dia. Comece o dia agradecendo, e você verá como o peso vai sumir. Fiquem na paz gloriosa, na confiança absoluta e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem carinhoso, forte e abençoado no seu coração, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.